Muito bem, irmãos, nós vamos ler o capítulo 7 de Provérbios e eu vou finalizar essa parte, essa sessão, porque a partir de agora, o livro de Provérbios tem uma mudança, apesar de o livro estar dividido em duas sessões, os capítulos de 1 a 10 e depois o capítulo de 1 a 9, e do 10 até o 31. Mas dentro dessa primeira sessão do livro, que vai dos capítulos de 1 a 9, nós temos uma pequena mudança proposital por parte do seu autor, Salomão, e tudo isso tem um objetivo e eu vou tentar passar isso também para os irmãos. Então, Provérbios capítulo 7, eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a Escritura: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria: tu és minha irmã, e ao entendimento chama teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estrangeira que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe saía ao encontro com vestes de prostituta, e astuta com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara impudente lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos, por isso saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor. Até pela manhã gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um sactel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Nós já tratamos no capítulo 5 sobre o tema do adultério, Os irmãos devem lembrar, e nós já falamos sobre isso. Só que aqui, no capítulo 7, nós temos um adendo, um acréscimo. O capítulo 7, diferente do capítulo 5, eles têm por objetivo... Aliás, o objetivo é sempre o mesmo, advertir contra a loucura do adultério. Só que no capítulo 5, Salomão instiga o seu filho a ser fiel à sua esposa. E ele vai mostrar que a fidelidade à esposa,
a alegria da vida conjugal, a própria relação sexual em si, são os antídotos contra o adultério. Então, no capítulo 5, o seu foco é o relacionamento saudável entre marido e mulher. No capítulo 7, ele trata do mesmo tema, mas agora com outro foco. Ele agora vai passar a falar, no capítulo 7, sobre o antídoto que pode livrar o seu filho do adultério, e ele vai falar do relacionamento dele, do filho, com o Senhor, que no capítulo 8 e 9, que nós veremos, ele vai apresentar uma mulher digna de ser cortejada, desejada, não é? Para casamento. Essa mulher ele denomina como sabedoria. Sabedoria em Provérbios é a pessoa de Cristo. Então, Salomão faz um arranjo para que o seu filho se enamore de Cristo, e ele o apresenta como uma mulher digna e apta e desejável para ser tomada em casamento. Então, mesmo Cristo, né, não sendo do sexo feminino, mas ele faz um arranjo porque ele quer despertar o seu filho para que ele fuja das tolices da vida juvenil, para que ele fuja dos impulsos carnais e das seduções do mundo, comprometendo-se com Cristo. É aí que ele vai poder cumprir o capítulo 5, que será exatamente desenvolver um relacionamento frutífero com a sua esposa, tá? Então, é o mesmo assunto, mas tratado com foco diferente. No 5, ele parte do relacionamento que o filho tem que ter com a esposa, e agora no 7 ele vai mostrar o relacionamento com Cristo como o antídoto contra as loucuras da vida juvenil, especialmente nessa parte aqui, ou nessa área, que é a área dos pecados na área sexual, ok? Bom, então, observe um detalhe interessante aqui. No capítulo 7, então, ele diz o seguinte, olhe como ele descreve, nos versos 3 e 4, como ele faz um contraste sobre a mulher sabedoria e a mulher louca, não é? Que vai ser descrita a partir do 5 e como ela age para seduzir os homens. Então ele diz assim: ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração, né? Os mandamentos. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã. Então percebe que agora ele personifica a sabedoria, e ele personifica ela na figura feminina. Não há problema quando o autor bíblico faz isso, tá? O próprio Senhor Jesus, quando contou a parábola de Lucas 12, não é? Ele contou de Lucas 15, que é o capítulo dos perdidos, lá ele vai se colocar na figura de moeda, né, da mulher que perdeu as dracmas, a outra que... Então é apenas uma figura de linguagem aqui, né, uma comparação e usando algo metafórico. Bom, metafórico não, né? Só um linguajar, como é que eu posso dizer? Figurado, melhor. Então, ele diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento, chama teu parente, para que te guardem, né, ou para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. E aí ele descreve como ela faz. Então, o objetivo no capítulo 7 é fazer com que o filho entenda que se ele não tem um relacionamento verdadeiro com Deus, ele também não terá relacionamentos verdadeiros na terra com os homens, né? Ou seja, ele não terá de fato um relacionamento sadio e benéfico
seja no casamento, né, com uma mulher ou com outras pessoas com quem ele se relaciona. Então, a ideia aqui é que somente por meio de um relacionamento verdadeiro, né, horizontal, é que ele estará capacitado a ter um relacionamento vertical, justo, correto, tá? Um outro detalhe que o texto trata, ele também chama a nossa atenção, depois de ele descrever como a mulher adúltera se comporta e etc. Olha o que ele diz no verso de número 7, quando ele diz assim, ó: vi entre os jovens, vi entre os simples, descobri entre os jovens um que era carente de juízo. A palavra simples em Provérbios, ela não tem o significado que tem no português, de algo, de ser simples no sentido contrário de complicado. Não é isso. O simples em provérbio é a pessoa imatura, carente de juízo. O simples em provérbio é o estulto, é o tolo. São os mesmos termos, como se fossem adjetivos, né? São adjetivos. Eles são sinônimos, né, da mesma coisa, mas são adjetivos para qualificar uma pessoa que não consegue perceber o mal diante de si. Entende? Ele não consegue perceber o mal diante de si. Por isso que ele é simples, ele é carente de juízo. Ele vê o mal diante dele, ele não sabe que aquilo é o mal, então ele passa adiante. Ou seja, ele cai nas garras daquilo que é mal. Entende? Então, é importante perceber todos esses detalhes, porque isso nos mostrará, né, e fará com que nós possamos aplicar de forma mais eficaz à nossa vida o princípio que é ensinado no texto, tá? Bom, então o contrário de alguém simples é alguém sábio. Por isso que ele diz para a sabedoria: tu és a minha irmã. Ou seja, há um relacionamento, há uma intimidade entre eles. Diz ao entendimento: chama o teu parente, né? Ou seja, ele está ordenando o seu filho a se relacionar de forma profunda e verdadeira com a sabedoria, com o entendimento, que nesse caso, em Provérbios, é a pessoa de Cristo. Então, relacione-se profundamente com Cristo e você estará livre das tolices e dos pecados na área sexual, da juventude ou da vida adulta, mas nesse caso aqui ele foca para os jovens, né? Você estará livre dos erros e dos pecados da vida juvenil, ok? Então, ter um relacionamento horizontal, correto com Deus, me fará ter um relacionamento vertical, correto também com as pessoas que estão ao meu redor, e nesse caso aqui, de casamento. Ainda no verso 4, a cena, tu és a minha irmã, isso nos reporta a ideia de um casamento. Não era muito estranho a ideia de chamar outra pessoa de irmã no Antigo Testamento, mesmo que envolvesse, mesmo que ela não fosse irmã de sangue, né, mas que envolvesse um com a relação de matrimônio. Então, a ideia do texto aqui é: você precisa casar com a mulher sábia, para que esteja livre da mulher vil. Se você não casar com a mulher sábia, você vai cair nas garras da mulher vil. Essa é a ideia aqui, tá? O único antídoto contra a corrupção e a degeneração do pecado na área sexual, na vida de alguém, é o casamento com a mulher sabedoria. Se você não casar com ela, infelizmente, você vai cair nas garras da mulher vil.
e isso lhe custará a vida, lhe trará grandes prejuízos. Então, casar-se com a mulher sabedoria evita casar-se, com a mulher vil. Bom, notem um detalhe interessante. Isso se aplica para todos nós, tanto os solteiros como os que já são casados. Porque o que Salomão está mostrando é que a pureza física de uma pessoa na área sexual, ela não está relacionada unicamente ao fato de não ter o sexo pecaminoso, mas a pureza está relacionada ao fato desta pessoa ter o seu corpo pertencendo à mulher sabedoria. Ou seja, é aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, não é? Vou usar agora os meus membros, os membros de Cristo, falando do corpo, vou usar os membros de Cristo como meretriz. Então, ele está falando da consagração do corpo a Cristo em linguagem de casamento, em linguagem relacional. Então, o casar-se com a sabedoria é a única forma de se ter, de fato, pureza na área sexual. Se não tiver um relacionamento verdadeiro com a mulher sabedoria, então, infelizmente, não haverá pureza na área sexual, porque certamente haverá algum tipo de relação ou relacionamento que não seja coerente, lícito, bíblico com a mulher alheia, ou a mulher adúltera, ok? Então, o antídoto é o casamento com a mulher sabedoria. Vamos ver alguns textos para que os irmãos compreendam melhor essa questão, de casar-se com Cristo, como isso evita, o pecado. Olha o que diz Romanos 12, verso 5. Romanos 12, 5, eu vou fazer a leitura, diz assim: assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, observe que Paulo vai dizer que os crentes são membros uns dos outros, ou seja, nós somos membros do corpo uns dos outros, e todos juntos somos membros do corpo de Cristo. Portanto, só haverá pureza física em nós quando houver casamento com Cristo, para que o nosso corpo seja de fato integrante dos membros dos outros crentes e seja também um membro integrante do corpo de Cristo, tá? 1 aos Coríntios 12, também o verso 12. Primeiro aos Coríntios 12, 12, Paulo disse assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí, Colossenses, Apocalipse, todos tratarão disso. Então, observe que o linguajar bíblico é que uma vez que alguém se torna crente em Cristo Jesus, ele passa a pertencer a Cristo, tanto no aspecto espiritual, como também há um aspecto carnal, poderíamos dizer assim. Ele passa a pertencer quase que carnalmente a Cristo, porque o linguajar é de que os crentes são membros do corpo de Cristo, São membros uns dos outros e eles são membros do corpo de Cristo. Então, pensando, lógico que Salomão talvez não estivesse pensando exatamente como Paulo, mas já há alguma coisa daquilo que o Espírito revelou a Paulo, já há no coração de Salomão. Então, ele está considerando exatamente isso, que se eu não casar com a mulher sábia, com a mulher sabedoria, eu vou me relacionar erradamente com a mulher alheia, ou com a mulher prostituta,
com a mulher vil do capítulo 5, porque o só casar fisicamente com alguém não será o suficiente para que haja pureza e retidão na vida de alguém só porque ele é casado, ok? Então, a ideia de Salomão é persuadir o seu filho a ter um relacionamento verdadeiro com a mulher sabedoria. Bom, note também, agora no capítulo 7 de Provérbios, ele vai descrever toda essa cena, né, de conversa, de encanto, de sedução que a mulher sabedoria, que a mulher vil, ela desenvolve para fisgar as pessoas, não é? Então, os versos de 5 a 21, ele vai descrever todo esse trabalho, como ela faz. Nós já vimos isso também lá no capítulo 5. Só tem um detalhe que deve ser observado por nós aqui. Observe que poderia ser que o jovem tivesse alguma centelha, alguma sementezinha de fé, e ele de algum modo argumentasse contra aquela ação, dizendo: mas será que isso não é contrário a Deus? Será que isso não é contrário à sua palavra? Olhe como a mulher ímpia, né, como a mulher prostituta do texto, como ela responde a um possível argumentar do jovem nesse aspecto religioso. Então, verso 14, ela diz assim, ó: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus votos. Então, veja que ela está usando uma linguagem cultica. É como se ela estivesse dizendo, pense comigo assim, né, que é isso que Salomão quer que o seu filho entenda. Você tem que lembrar também que ele está considerando isso acontecendo dentro de Israel. Israel é Estado e igreja ao mesmo tempo. Então ele está considerando o povo da aliança. Então, ele está considerando uma pessoa simples, carente de juízo, que encontra uma pessoa maliciosa. Aí a pessoa maliciosa, ela lança os seus encantos. O jovem tenta se defender com uma fé frágil. Ele não tem um relacionamento verdadeiro com Cristo. Ele tem só alguns jargões cristãos, digamos assim, né? Ele tem só um jargão, alguma coisa na boca, né? E ele joga isso para ela. Como é que ela se defende do seu argumento, né? Então ela diz assim: eu sou religiosa como você. Eu também sou crente como você. Inclusive eu estou vindo da igreja. Eu fui cultuar a Deus. Eu estou descendo do culto agora. A palavra foi uma bênção. Ela diz para ele. Não é o que ela diz aqui? Ó, tinha eu sacrifícios pacíficos. Veja, ela foi adorar, segundo ela tinha ido adorar o Senhor. Ela não foi sacrificar por pecados. Sacrifícios pacíficos eram ofertas dedicadas ao Senhor, né? Ofertas de adoração e gratidão. Então ela está dizendo: olha, eu estou pura, eu estou limpa, eu também sou crente, eu estou vindo da igreja, acabei de descer do culto. Eu estou dizendo descer, mas é porque é a geografia do lugar, né? Jerusalém é no alto e o templo ficava na parte mais alta, então eu estou considerando que era alguma coisa ali perto, né? Mas não precisa descer não, pode ser subir. Então, isso é coisa de velho, né? Então, ela diz, eu estou vindo da igreja, eu acabei de ir no culto, e o culto foi uma bênção, e eu adorei ao Senhor, eu cantei ao Senhor, inclusive eu tinha votos para honrar, e eu os honrei. Então, eu fiz isso, por isso que eu vim ao teu encontro, ela diz no verso 15. Bom, o que é que a Escritura está nos ensinando? Ela está nos ensinando a sagacidade da mulher adúltera. Ela está nos ensinando a sagacidade de Satanás. Porque foi exatamente assim que Cristo também foi tentado. Lembra? Quando o diabo o tentou, ele disse: você é o Filho de Deus, né? Sou. Então, se você é o Filho de Deus, por que você está com fome? Lógico, não foi assim, né?
Mas por que você está com fome? Não, porque eu estou jejuando 40 dias. É mesmo, é? Está com fome? Eu estou. Então está aqui, ó. Manda que a pedra se transforme em pão. Ou seja, atente contra a ordem criacional. Porque você é o dono da ordem, você pode fazer o que você quiser. Você tem todo o poder, então faça o que você quiser. E aí Jesus responde dizendo que não. Tá, mas você é o filho de Deus? Sou o filho de Deus. Ah, muito bem. E por que você está sozinho no deserto? Faz o seguinte, venha comigo e todos os reinos vão te adorar. Percebe a sagacidade do maligno? Então aqui está a mesma sagacidade, só que de outra forma. Então note que a mulher chega para o menino, que é simples, né? Tem lá uma fé frágil, é carente de juízo, uns versículozinhos decorados na boca, coisa muito pouquinha. Ele joga isso para ela, ela imediatamente rebate e diz: não, mas eu também sou cristã. E eu desci da igreja agora há pouco, eu estava adorando o Senhor. E aquilo que eu estou te propondo é lícito, é bíblico. Aonde é que está na Bíblia escrito que você não pode ser feliz? Por exemplo, aonde é que está escrito na Escritura que você não pode ter o sexo antes do matrimônio? Entende? Eu estou conjecturando o que ela está falando, né? Ah, não, mas você é casada. Então, mas Davi tinha várias mulheres e ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, por que a poligamia vale para Davi, mas não vale para mim? Aí, como ele não tem bagagem bíblica e doutrinária, ele é engolido. Percebe como isso aqui é o mesmo esquema de atuação, não é? Só que hoje, modernamente, com a questão de ideologia, funciona da mesma forma. A estratégia é sempre a mesma, só vai mudar a embalagem, né? E o conteúdo da embalagem, mas a estratégia é a mesma. Então, o menino vai para a faculdade, aí ele não está firme teologicamente, chega lá, qualquer um que saiba contradizer, né, aquilo que ele fala, ganha rapidamente a adesão dele e o coração dele. Por quê? Porque ele não tinha, na igreja, mesmo estando na igreja, ele não tinha um casamento verdadeiro com Cristo, que é a mulher sabedoria. Então lá, como ele não tinha um relacionamento verdadeiro com Cristo, era algo aparente, nada sólido. Quando ele chegou lá, que alguém ameaçou as bases dele, então acabou, caiu. A casa dele, né? Caiu. Estão entendendo? Bom, mas isso também se aplica para nós os adultos. Se você não tem um relacionamento firme, se você não é casado verdadeiramente com Cristo, você pode ter 100 anos de matrimônio. O seu relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido não vai ser o muro de defesa contra os ataques do maligno. Porque quando o maligno se apresentar nessa área, ele vai usar exatamente o longo período de casamento como uma das formas de argumentar contra a fidelidade. Entende? Ele vai argumentar contra a fidelidade. Então, mas veja, você foi fiel tantos anos, tantas décadas, né? E aí, o que você colheu? Seu marido é desleixado, você pede para ele trocar a torneira, você faz a comida dele na hora, e você pede para ele trocar a torneira da pia, ele deixa a torneira pingando 30 dias. Será que ele te dá a mesma atenção, digamos, né, falando para a mulher, será que ele te dá a mesma atenção que você dá para ele? Você não merece algo mais atencioso e não sei o que mais, É por aí o caminho. Ela vai exatamente andar dessa mesma forma. Olha, eu fui fiel tantos anos ao meu marido ou à minha esposa, e sabe o que eu ganhei? Eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, né? Que foi a linguagem dela aqui, né? Eu desci da igreja, ouvindo o culto. Então ela vai usar essa mesma linguagem. Eu fui fiel tantos anos, e sabe qual foi a minha recompensa? Eu fui abandonada, e não sei o quê, e tarará. Aí a pessoa escuta aquilo, ele vai ver uma identificação com ele, porque existe mesmo uma identificação de problemas. Sabe o que é verdade?
Para que eu vou ser fiel se eu vou receber isso? Então venha, vamos ser felizes e etc. E é por isso que uma pessoa, um pastor, um presbítero, um diácono, qualquer pessoa da igreja, cai no adultério tendo 10, 15, 30, 50 anos de matrimônio. Como é que alguém caiu? É incompreensível. Não, é compreensível. A Escritura diz como aconteceu. É inconcebível ele ter caído naquilo, porque pelos anos que ele tem de fé, ele deveria ser maduro na fé. Estão percebendo a questão? Então, sem um casamento verdadeiro com Cristo, todos nós estaremos suscetíveis, numa visita da tentação, a ceder a ela. Por quê? Porque o muro de defesa, ele é um muro frágil. Ele é um muro frágil. É os filhos, é a esposa, é o trabalho, é a honra. Isso aí logo cai. 2, 3 tentativas de ataque. Se não for o nosso relacionamento com Cristo, nós estaremos indefesos. Indefesos. É tanto que uma vez eu estava num congresso para adolescentes e jovens lá na Bahia, aí sempre surge perguntas de casamento, né, essas coisas, namoro, aí uma pessoa me perguntou assim: pastor, era uma moça, como é que eu sei que o rapaz me ama? Eu disse: olha, essa é a pior pergunta que você pode fazer, porque o amor dele por você, ainda que seja legítimo, ele é frágil. A sua pergunta deveria ser: como é que eu sei que esse rapaz ama a Cristo? Porque mesmo que, se ele amar a Cristo verdadeiramente, e se um dia, por conta de problemas, doença, o que quer que seja, ele achar que não te ama mais, ele não vai te abandonar. Por quê? Porque é um mandamento da pessoa que ele ama, que é maior que você, que vai dirigir a vida dele. Mas se for só você, ixi, basta você adoecer, pegou uma doença, ela era uma moça, aí você pega uma doença aí e seca as pernas, ele vai te abandonar. Se ele só te amar, acabou, filhão, já era, entendeu? Mas se ele amar a Cristo, ele vai te amar mesmo na doença, porque ele há um mandamento que governa a vida dele. Essa é a diferença, né? Se for só o relacionamento humano, o vertical, não vai, o vertical, se for só o se for só o vertical, vertical entre nós. Foi mal. Tá. Não, mas horizontal não é assim? É vertical que é assim. É verdade, desculpe. Isso aqui faz parte do Foundations. Eu estou testando vocês. Não, é porque eu troquei mesmo. Se for só o relacionamento vertical, já era. Espera aí. Vocês estão me confundindo. É verdade. Horizontal e vertical. Desculpe. Se for só o vertical, eu troquei. Nós estamos horizontal, nós estamos extremamente indefesos. Socorro. Se for só o horizontal, nós estamos extremamente indefesos. Porque ele é mutável, esse relacionamento é mutável, esse amor é mutável e esse amor ele é atingível. Mas se nós estivermos casados com Cristo, então no relacionamento horizontal com Cristo, deu um tilt aqui. Tá, eu esquece esse negócio. Fica com o relacionamento entre homem e com Cristo. Pronto, é mais fácil. É porque eu não tomei café, então sem aquele líquido sagrado, o mecanismo não funciona.
pessoal do café não me deu o meu café hoje. Então, enquanto mantermos ou se focarmos apenas no nosso relacionamento entre nós, o horizontal não funciona, o vertical, não é isso aqui que é? Não, isso é horizontal, vocês estão me confundindo também. Tá, se for só você e sua mulher não vai dar certo, pronto. E você e o seu marido não vai dar certo, porque é um relacionamento frágil. O relacionamento verdadeiro, que é o antídoto contra toda corrupção, é o nosso com Cristo. Se casarmos verdadeiramente com Cristo e se nutrirmos um relacionamento verdadeiro com Ele, então o nosso matrimônio e a nossa pureza espiritual e física, não é? Ela será mantida. Caso contrário, ela estará sempre vulnerável e ela será um alvo fácil para as tentações. Ok? Então, precisa ficar claro para nós isso, porque muitas vezes, não é, nós consideramos a estabilidade do nosso matrimônio, a saúde do nosso matrimônio e a santidade do nosso matrimônio, medindo usando elementos do relacionamento entre homem e mulher. E precisa sim ter esses elementos, mas esses elementos estão em segundo lugar. Em primeiro lugar é o meu relacionamento com Cristo, e isso sim me fará, de fato, ter um relacionamento sadio com a minha esposa. E no caso dos jovens, é esse relacionamento, esse casamento com Cristo, né, que é a mulher sabedoria, que os defenderá de todo tipo de ataque contra a pureza espiritual e física e contra todo tipo de pensamento ideológico, né, que é a palavra da moda agora, contra todo tipo de pensamento ideológico que possa vir a eles e que seja contrário à Escritura, ok? Bom, olha agora o verso 23 e 24, diz assim, aliás, o verso 24 e 25, então diz assim: agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e sê atento às palavras da minha boca, não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas. Perceba que ele finaliza essa descrição de como a mulher seduz. Depois, 22 e 23, ele fala das consequências. No 24 ele diz: não se aparte da mulher sabedoria, não se aparte do mandamento. Eles devem dirigir o seu coração. E se isso acontecer, você não caminhará pela vereda dela. A ideia da vereda dela é a ideia de que ela está guiando, ou seja, há um guia e há um guiado. Há alguém que ensina e há alguém que aprende. Há alguém que ordena e há alguém que obedece. Não é apenas o ir atrás, mas é o fato de crer naquilo que ela está dizendo e ensinando. Então, observem como ele finaliza a sua instrução fazendo um apelo, dizendo: o pecado da área sexual, ele não é um pecado unicamente físico. Ele é primeiramente um pecado espiritual. Primeiramente há uma idolatria no coração, para que se depois o ato físico culmine no culto ao ídolo que foi cultivado no coração, tá? Então, primeiro se adora espiritualmente alguma coisa, depois fisicamente se presta culto a essa coisa, né? Nesse caso aqui, o desejo sexual, não é? Então, esses pecados da área sexual, eles são primeiramente pecados de natureza espiritual. Eles começam no coração. E aí aqui há uma advertência que eu quero fazer aos irmãos.
Não se enganem. Foi o que Jesus disse, né? Depois, não se deixeis ser enganados. Mateus 24, ele repete isso por umas 5 vezes, quando ele fala da sua volta. Nós temos hoje todo um conjunto de organismos que visam destruir essa verdade, de que esses pecados são pecados espirituais em primeiro lugar. Então, nós temos hoje toda uma ciência que defende que você é um amontoado de células e que estas células, elas fazem opções morais. Elas optam por decidir moralmente. Isso não é verdade. Você não é um amontoado de células e aminoácidos e coisa do tipo. Tá? Então, isso precisa ficar claro para nós. Porque senão, nós vamos duvidar da Escritura, aderir a essa coisa que não é verdade. E aí nós teremos agora, como já se tem, toda uma série de justificativas para as pessoas que são imorais sexualmente. Desde distúrbios, doenças e etc. Não pecado. Então essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a ciência da antropologia, ela é um atentado contra a antropologia bíblica, quando ela criou, por exemplo, termos como adolescente, que é um termo moderno, porque no passado você tinha crianças e adultos, no máximo, crianças e jovens, mas não se tinha um termo intermediário. A ideia do termo intermediário, e de fato é verdade, quem está nessa fase dos 12 até os 17, ele está numa transição, mas a ideia do termo intermediário é a ideia de que esses que estão nessa transição, que não são crianças e não são adultos, são pessoas que não podem ser responsabilizadas. É por isso que você tem políticas públicas. Por exemplo, alguém pergunta para você, pergunta para o Sidney, que é advogado, por que no Brasil o adolescente não é, quando ele comete um crime, ele não é tratado como um criminoso? Porque ele está numa transição que o torna indefeso e não responsável pelo que ele faz. É daí que surgem essas políticas. Essas políticas, elas não surgem por acaso. Elas surgem a partir de crenças contrárias à Escritura. Entendeu? Então, eu quero que você entenda o seguinte, olhando para o nosso país, né? De forma geral, crianças, elas não são responsabilizadas pelo que elas fazem, porque elas não discernem. Ou seja, criou-se um monstro no mundo. Você tem uma pessoa que respira, fala, aprende matemática, química, biologia, aprende línguas, mas ele não discerne moralmente o que faz. São as crianças. E nós pais também cremos nisso, muitos pais na igreja também creem nisso. Não, meu filho não discerne o que ele faz. Bom, então você tem uma pessoa que nem é um animal irracional, respira, fala, aprende as coisas e não discerne, ele não tem razão, então ele é o quê? Ele é um ser extraterrestre. Só para vocês perceberem como nós já fomos influenciados por essas mentiras. Eles discernem. Quando uma criança chora, ela discerne. Ela está chorando porque é o mecanismo que ela tem para pedir o que ela quer. O menino nasceu, pastor. Pois é, no cérebro ele já raciocina, por isso que defendem que as crianças ouvem. Ora, como é que ele ouve se ele não discerne, se ele não raciocina? Como é que ele aprende a voz da mãe se ele não discerne? Que história é essa? Então, eu não vou tratar do assunto, mas só para vocês perceberem as incongruências das coisas. Mas vindo para os adolescentes. Então, criança não discerne, ele é um ser atípico no mundo.
né? Não discernem. Os adolescentes começam a discernir, mas como eles estão na ponte de transição, eles não devem ser responsabilizados pelo que eles fazem. Então criou-se uma janela de 7 anos, sei lá quantos anos aí, criou-se uma janela onde você tolera todo tipo de atrocidade que possa ser cometido por uma pessoa, mas ela não é pecado e não é passível de ser punida civilmente ou criminalmente, porque é um ser que está em transição, ele não sabe o que ele faz. Isso entrou na igreja com os argumentos da psicologia, dos integracionistas, porque esse argumento de que eles não devem ser responsabilizados é muito forte. Então, entrou na igreja sob os argumentos dos hormônios. Foi a partir daí, e isso é de 70 para cá, né? 60 é a década perdida, né? No aspecto moral. Mas foi a partir daí que as igrejas começaram a tolerar fornicação. Por quê? Porque o rapaz e a moça, eles estão explodindo de hormônios. Então, não é o que eles queriam, é os hormônios. Entenderam? Alguém já escutou isso, né? Eu acho que não fui o único a ouvir isso. Então, no começo, isso entrou sob essa bandeira, a questão corpórea, os hormônios e tudo mais, para legitimar a fornicação. Aí, depois, isso passou para outras áreas da vida. No conselho mesmo, os mais experientes aqui dos presbíteros já devem ter falado isso. Olha, nós não podemos atribuir tal função para alguém porque ele é um adolescente, ou seja, ele não tem maturidade. Ou seja, não se examina, não se verifica, né? Logo se declara. Por quê? Porque foi assim que foi criando. Então, os adolescentes foram extirpados do mundo da responsabilidade. Na igreja, em casa, os pais também fazem isso e etc. Bom, e isso foi para entrar na igreja, para depois atingir os adultos, e a história é longa. Mas por que eu estou contando isso? Porque o princípio bíblico, nesse aspecto aqui, é que o pecado de natureza sexual, primeiramente, ele é um pecado espiritual, ele não é físico. Ele primeiramente é espiritual, posteriormente ele é praticado fisicamente. E é por isso que um adulto casado, ele pode cometer adultério quando ele não cultiva um relacionamento verdadeiro com Cristo. E eu creio que eu não fui o único, mas os irmãos já devem ter ouvido coisas como: fulano adulterou, mas é porque ele foi buscar o que ele não tinha em casa. Isso é uma das mentiras mais contadas quando você investiga casos de adultério. Investigou casos de adultério, é porque eu não tinha em casa tal coisa, o meu esposo era assim, minha esposa era briguenta. Veja, isso não é verdade. Pode ser verdade que a esposa era briguenta, o marido era assim assado, mas não começou por isso. Começou no coração quando ele ou ela abrigaram algum desejo de ordem pecaminosa, contrária a Cristo, relacionado a essa área sexual, e decidiram nutrir esse desejo, diminuindo o relacionamento deles com o Senhor, até chegar aonde chegou, fisicamente. Começa assim. Então, coitadinho, né? A esposa era assim, por isso ele fez isso. Não, senhor. Isso aí é só aparência. Começou de dentro do coração. Lá no coração houve um desejo, esse desejo foi nutrido, e isso o levou a contrariar a Cristo até que culminasse nessa decisão de adulterar. Então, pecados que quebram o 7º mandamento nascem primeiramente no coração
e não são apenas de ordem física. Ok? E para concluir, e isso é uma coisa que precisa ser observada, não é? Que é o objetivo do texto. Notem que ele finaliza dizendo: a casa dela é caminho de morte e sepultura, né? Depois isso aqui é aquilo que a gente chama dos versículos de transição ou versículos dobradiça, né? Ele vai agora fazer uma transição, ele vai fazer uma ponte, que ele vai falar agora de uma mulher que tem uma casa que é excelente, e nessa casa tem vida, que é a casa da mulher sabedoria, que é os capítulos 8 e 9. Então, não há falha moral apenas no adultério. Primeiramente, é um pecado de ordem espiritual e, consequentemente, uma falha moral quando isso acontece. Ok? Tranquilos? Dúvidas? Maravilha. Então, para os casados, como está o seu casamento? Se você for olhar para o seu casamento no aspecto, eu estou bem com a minha esposa e tal, não está errado, mas não é o primeiro olhar. O primeiro olhar é como eu estou com Cristo. E aí, paralelamente, olha como eu estou com meu esposo ou com minha esposa. Entende? Em segundo lugar, para aqueles que não são casados, né, os nossos jovens, como está o seu casamento com Cristo? A sua vida depende disso. O seu bem-estar físico e espiritual nesta terra e na vida por vir depende disso. Então, como está o seu casamento com Cristo? Eu vou à igreja. Olha, maravilha, mas é só isso? Se você não entender que o seu coração precisa aprender a amar o Senhor, a enamorar-se pelo Senhor, você não tem ainda um casamento verdadeiro com Cristo. Então, como está o seu casamento com Cristo para aqueles que ainda não são casados? Investiguem-se, tá? A vida de vocês depende disso.